amigos, a seleção brasileira treinou pela primeira vez aqui no Centro de Treinamentos do Atlético Paranaense, o CAT Caju. Essa foi a primeira de 4 atividades que o técnico Dorival Júnior terá para preparar o time pentacampeão mundial para a partida desta próxima sexta-feira, quando enfrentaremos a equipe do Paraguai no estádio Couto Pereira às 10 horas da noite. Para essa primeira atividade, nem todos os convocados estavam presentes. 14 dos 23 atletas da lista do professor Dorival já se apresentaram. 9 estão para chegar no decorrer da noite de segunda-feira e no início da manhã de terça. O Danilo é esperado ao lado do Marquinhos e do Beraldo na noite de segunda, e aí apenas na terça-feira o elenco ficará completo com a chegada do quarteto do Real Madrid, Vinícius Júnior, Endrick, Rodrigo, Éder Militão, que virão acompanhados do Bruno Guimarães. Aí sim, o técnico Dorival Júnior poderá começar a esboçar aquele que vai ser o time titular da seleção brasileira. Mas ainda que o elenco não esteja completo, não dá para perder tempo, até porque durante uma data FIFA você tem 6 atividades no máximo de treinamento, até porque a primeira no pós-primeiro jogo geralmente é um regenerativo também, com os atletas que jogaram por mais 45 minutos. Então, todo tempo é precioso e o Dorival Júnior está traduzindo isso já desde a primeira atividade. Foi curioso ver que ele dividiu o elenco em 2 partes, uma com 8 atletas, outra com 6 jogadores. 8 atletas que atuaram do sábado para trás, os goleiros Bento do Al Nassr, Ederson, da equipe do Manchester City, além dos jogadores de linha, o zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, o lateral Wendel, do Porto, os meio-campistas André e João Gomes, do Wolverhampton, além do Lucas Paquetá, do West Ham, e do atacante Luiz Henrique, da equipe do Botafogo. Esses jogadores fizeram um trabalho de cerca de 45, 50 minutos dentro do gramado, já trabalhando propostas e simulando situações de jogo, para que a equipe comece a assimilar as ideias do técnico Dorival Júnior, que já a gente vai detalhar para o torcedor que nos acompanha aqui na Litoral News. A princípio, apenas os 15 primeiros minutos seriam abertos para a imprensa, mas o Dorival entendeu que, como era uma atividade com apenas 14 atletas, não teve distribuição de colete, não teve definição de time titular, ele deixou que os jornalistas acompanhassem toda a atividade, algo que foi praticamente inédito desde que o Dorival Júnior assumiu a seleção brasileira em março desse ano. E nós vamos acompanhar o treino da seleção para 1xBet. Está aqui embaixo, tem um bônus de até R$ 2.400 para você que fizer o seu cadastro pelo link que está no comentário fixado. É importante que você utilize o código promocional Litoral. A 1xBet geralmente dá um bônus de R$ 1.200 para a galera, mas tá dobrando esse bônus de até R$ 2.400 para você que acompanha a gente aqui na Litoral News. Está aqui embaixo, QR Code também está na tela, você pode acessar o primeiro link no comentário fixado e na hora de fazer o seu cadastro vai perguntar se tem um código promocional, você vai botar Litoral. É muito simples, para você faturar até R$ 2.400 de bônus na 1xBet, depositando a partir de R$ 5, você já tem esse bônus na 1xBet. Venha apostar, venha jogar, jogue com responsabilidade com a 1xBet. Um outro grupo de 6 jogadores fez um trabalho mais leve. Foram os atletas que atuaram no domingo pelo Campeonato Brasileiro. Gerson e Pedro do Flamengo estiveram enfrentando o Corinthians da Neoquímica Arena. O Estevão do Palmeiras, que enfrentou a equipe do Atlético Paranaense aqui em Curitiba. O lateral William do Cruzeiro, que no Mineirão enfrentou a equipe do Atlético Oriense. O Guilherme Arana, que visitou o Grêmio lá na Arena do Grêmio, além do Lucas Moura, que esteve enfrentando a equipe do Fluminense do Maracanã. Isso é praxe do futebol. O atleta, no dia pós-jogo, ele precisa fazer um trabalho leve. O pessoal da fisioterapia costuma dizer que essas 48 horas pós-jogo são essenciais para plena recuperação, o momento que o desgaste é apresentado. Então, qual foi a ideia? Esses 6 atletas que atuaram no domingo fizeram um trabalho regenerativo na academia e deram 4 voltas no gramado, um leve trote, apenas para ter uma carga no dia, mas sem uma sobrecarga, para evitar possíveis lesões, tendo cuidado, primeiro, com o fato deles poderem servir a seleção brasileira de maneira íntegra e também para que eles possam voltar para os clubes deles sem nenhum problema físico. Então o grupo foi separado em 2 partes. Essa segunda parte dos 6 atletas que jogaram no domingo, um trabalho muito leve, academia, regenerativo.
Agora, o time que foi ao gramado. Foram 3 partes do treinamento. A primeira, um trabalho físico comandado pelo pessoal da preparação da seleção brasileira, uma intensidade interessante colocada ali no gramado e sempre uma cobrança para que os movimentos fossem executados sempre da melhor maneira possível. Teve até um momento que causou curiosidade, porque o Wendel se enrolou ali na passada, na hora de fazer o trabalho, tomou um puxão de orelha, mas faz parte. Seleção brasileira é assim, você tem que acertar os mínimos detalhes para que na hora do jogo você possa fazer tudo da melhor maneira possível. Após esse início de um trabalho físico, teve uma parte de corrida e explosão, a equipe passou por um trabalho tático. Mas Marcelo, trabalho tático com 6 jogadores, sim. Dorival não pode perder tempo, ele precisa implementar as ideias. É claro que não dá para ter pista do time titular. Daqui a pouco, inclusive, nós vamos ouvir o técnico Dorival Júnior, mas deu para perceber que ele quer utilizar um pivô. E para mim, isso é o claro indicativo que ou o Endrick ou o Pedro jogarão como centroavante da seleção brasileira. O trabalho de movimentação pode ser visto, num primeiro momento, com uma simples troca de passos e um objetivo. Bola no pivô, recuando para o meia construtor, enfiada para o ponta, chegar na grande área e fazer o gol. O grande objetivo desse trabalho nem era a mesma finalização. Você vai ver que os jogadores, de vez em quando, erravam alguns chutes, porque estava sem goleiro, mas a ideia era que o atleta tirasse o máximo possível, como se tivesse um goleiro invisível, um amigo imaginário ali, para de fato simular a situação de jogo. Mas, muito além da finalização, o grande objetivo era estabelecer esse conceito. Qual é a grande charada do futebol? Você traduzir o cognitivo, você vai forçando aqueles movimentos. Foi um trabalho que a seleção brasileira fez por mais de 20 minutos e causa essa curiosidade, que é o mesmo movimento o tempo todo, porque isso vai ser aplicado no jogo. O pivô atrasa na construção, a bola é enfiada para alguém chegar nas costas da zaga. A seleção brasileira, inclusive, fez gol assim na Copa América do ano de 2024. Então, para mim, é um indicativo que vai ser confirmado nos próximos treinos, que o Dorival deve trabalhar com o centroavante. E aí, ou o Endrick ou o Pedro Guilherme. O Pedro trabalhou hoje apenas no regenerativo, o Endrick se junta amanhã à seleção brasileira pentacampeã mundial. Numa última parte da atividade proposta pelo técnico Dorival, os goleiros Bento e Ederson ajudaram na construção de um coletivo em campo reduzido. 3 minutos sempre de muita intensidade. Foram 3, 4 batidas de muita intensidade, troca de passo, tomada de decisão, espaço curto. Dorival sabe que os times baixam a linha contra a seleção brasileira, então algo que parece bobo, tem um objetivo: trocar passo, tomar decisões rápidas contra equipes que se fecham bem, contra a pentacampeã mundial. E deu para ver uma movimentação muito bacana do Luiz Henrique, do João Gomes e do André. No final, o técnico Dorival Júnior chamou o João Gomes para uma pequena conversa particular, certamente para ajustar algum posicionamento, para você perceber. Às vezes esse treino parece simples, não, o cara só foi lá no gramado, não, ele tem um objetivo e o técnico está sempre ali de olho para corrigir alguma rota, para corrigir algum erro que ele tem identificado dentro do gramado, porque isso vai representar aquilo que a equipe vai desempenhar dentro das 4 linhas no jogo contra o Paraguai e contra a equipe do Equador. Aliás, o jogo de sexta-feira é contra o Equador, o jogo da outra terça-feira contra a equipe do Paraguai. Vamos acompanhar a fala do técnico Dorival Júnior, porque ele fala justamente sobre esse processo de pegar o que teve de bom da Copa América. É uma espinha dorsal de um time que vem da Copa América. A base do time titular está convocada. Alguns, claro, ainda estão para chegar mais na lista. O Alisson, ele tá. O titular é Alisson Ederson. Na lateral direita, Danilo está convocado. Na dupla de zaga para o time titular, você tem convocados mais uma vez os 4 zagueiros que estiveram na Copa América, à exceção do 5º elemento, o Bremer. Então, do lado esquerdo, você tem os 2, o Arana e o Wendel. No meio de campo, o João Gomes está convocado, Bruno Guimarães está convocado, Paquetá está convocado, Vinícius e Rodrigo convocados. O único considerado titular da Copa América, os únicos 2, né, que alternaram algumas partidas como titulares, um não está convocado é o Rafinha, porque está
está suspenso do primeiro jogo, e outro que não está convocado é o Savinho, por conta de uma lesão sofrida lá no Manchester City. Fora isso, a tendência é que o Dorival Júnior mantenha a espinha dorsal da seleção brasileira e vá fazendo alguns ajustes pontuais, como, por exemplo, a entrada de um centroavante, que foi uma marca da seleção durante a Copa América, a uma parte dos jogos serem disputados sem a presença do homem de ofício. Vamos ouvir o que o Dorival Júnior falou, projetando esse início de preparação da seleção brasileira para o duelo contra a equipe equatoriana. Bem, de modo geral, é uma sequência de trabalho em relação àquilo que vinha sendo desenvolvido dentro da Copa América. Basicamente, a estrutura da equipe montada justamente em cima daquilo que nós vimos em treinamentos e jogos. Naturalmente, chegando alguns valores ou jovens valores aí que estão tendo uma primeira oportunidade. Isso para todos nós é um fato importante, chama atenção. Eu espero que façamos aí 2 jogos que serão fundamentais na nossa sequência, até porque é uma estreia, não é? De todos nós em eliminatórias. Eu digo essa nova comissão que aqui está. Espero aí 2 resultados importantes para que possamos buscar uma recuperação dentro da competição. É fundamental que isso venha acontecer e vamos tentar trabalhar o máximo possível para que busquemos esses 2 resultados. Para o Dorival, é um momento muito especial. Ele foi campeão do Campeonato Paranaense, tanto pelo Atlético Paranaense, como também pela equipe do Coxa Branca, e é a primeira partida que ele vai ter em solo brasileiro. Dorival comandou a equipe nacional nos duelos lá na Europa, no mês de março, contra a Inglaterra e contra a equipe da Espanha. Comandou o time em 7 jogos nos Estados Unidos, 5 pela Copa América e 2 nos amistosos preparatórios. E agora, pela primeira vez, ele vai comandar a seleção brasileira em território nacional. Inclusive, já está certo que a seleção brasileira joga 3 partidas esse ano no nosso país. A primeira aqui em Curitiba contra a representação do Equador. A outra vai ser em outubro, em Brasília. E a terceira em novembro, ainda com local a ser definido. Mas é uma ideia da CBF fazer com que a seleção brasileira gire o país. No ano passado foi a Cuiabá, foi a Belém, foi ao Rio de Janeiro. Nesse ano está vindo aqui a Curitiba, já vai agora para Brasília, no mês de outubro, e há uma tendência muito grande. Em novembro há muitas cidades querendo receber: Salvador, São Luís do Maranhão, São Paulo, Porto Alegre. São cidades que podem receber os jogos da seleção brasileira no mês de novembro desse ano de 2024. Vamos ouvir. O Dorival também fala sobre essa expectativa de jogar ao lado da torcida nacional. Eu tive a oportunidade de jogar pelo Curitiba, iniciando minha carreira como treinador, e sim vir a ser treinador do Curitiba, como também do Atlético Paranaense. Uma curiosidade, eu com o professor Abel somos os únicos treinadores que conseguimos ganhar títulos regionais por uma equipe quanto pela outra. E isso para mim é um fato marcante, não é? Curitiba sempre me recebeu muito bem, eu fico muito feliz de estar retornando, ainda mais por estarmos vindo juntamente com a seleção brasileira depois de um bom período afastados. Espero a participação do torcedor, que compareça em massa, que prestigie, que volte a sentir um pouco mais a seleção brasileira. Nós estamos fazendo um trabalho para que possamos resgatar tudo isso, e eu espero que essa sequência nos proporcione essa condição. O calor, né, que nós tivemos aqui, a receptividade, interessante que nós ganhamos o título pelo Curitiba dentro da Arena da Baixada e o título com o Atlético dentro do Couto Pereira. Foi um fato assim que chamou muita atenção, porque eu joguei as 2 partidas com a torcida, né, teoricamente, contrária, e foram 2 decisões representativas da minha carreira, da minha vida, e isso para mim talvez tenha sido o que chamou muita atenção em relação às minhas passagens aqui pela cidade. Eu sempre que retorno, sempre tive assim um convívio muito positivo com o torcedor, vivia na rua,
sempre podendo usufruir de tudo aquilo que a cidade me proporcionou. E para mim foram momentos muito importantes na minha carreira. Nós já havíamos vindo aqui há um mês atrás, quando foi decidido, né, pelo Couto Pereira para que tivéssemos a próxima partida da Seleção Brasileira. O gramado está ainda melhor, eu fico muito contente com isso. Nós precisamos, né, dessa velocidade, de um gramado bem constituído para que nós possamos ter um jogo veloz. É isso que eu espero que aconteça. Naturalmente poderemos ter aí um grande espetáculo. A equipe do Equador também é uma grande equipe, uma equipe que vem numa crescente de produção, jogou uma ótima Copa América, sendo eliminado pela Argentina, campeã nos pênaltis. Então eu acredito que teremos aí um jogo com dificuldades, porém um jogo onde eu espero um rendimento muito bom da equipe brasileira e, consequentemente, a busca aí pelo melhor resultado possível. Então é isso, a Seleção Brasileira finalizou a primeira atividade com 14 dos 23 atletas convocados, faltam 9 para integrarem aí o primeiro treino com o time completo, vai ser realizado nesta terça-feira. Danilo, Marquinhos e Beraldo são esperados no início da madrugada de segunda para terça, e o quarteto do Real Madrid, além do Bruno Guimarães, é esperado no finalzinho da manhã desta terça-feira. O time está indo pro hotel, saindo aqui do CT do Caju por volta de 6 horas da noite no inicinho, agora descansa para amanhã voltar a se preparar e ter a primeira atividade com o elenco completo. Aí sim o técnico Dorival Júnior vai poder começar a esboçar qual vai ser o 11 inicial, o time titular da Seleção Brasileira para esse jogo contra o Equador na próxima sexta-feira no Couto Pereira. Eu sou Marcelo Marinho, tô na cola da pentacampeã mundial. Inclusive, se você quer ficar por dentro de todas as informações da Seleção Brasileira, botãozinho inscrever-se aqui embaixo. Conto com o seu like e conto também com o seu comentário. Tá esperançoso no trabalho do Dorival? Será que agora vai? Depois de uma Copa América que todo mundo imaginava que a gente poderia chegar pelo menos numa final, caímos nas quartas, foi um pouco frustrante, é verdade, mas é o início de trabalho que agora precisa embalar. Muitas caras novas, estreantes, o William, Luiz Henrique, Estevão, o Lucas Moura voltando, desde 2018 não vestia a camisa da seleção. O que você achou dessa lista do técnico Dorival Júnior? Conto com o seu like, conto com a sua participação, conto com o seu moral aqui na Litoral News em busca da sexta estrela.